E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida irmandade, com as visitas do canal. Deus seja louvado. Amém. Meus irmãos, esses dias eu gravei um áudio, aí eu tive que tirar porque, como eu disse no próprio áudio, eu havia trabalhado a noite inteira, já havia feito uma caminhada de manhã, eu estava cansado, mas eu estava pulsando tanto forte no coração. Eu creio que onde deveria ter alcançado aquele dia, que eu precisava postar aquele áudio, postou. Mas eu vi que quando a gente às vezes está um pouco cansado psicologicamente, por devido ao trabalho e falta de descansar, às vezes a gente pensa certinho, corretamente, mas às vezes a gente não fala, né? Então teve algumas palavras que eu falei lá, que eu pensei e não falei, e às vezes pode ter dado duplo sentido. Então eu venho por meio deste abreviar muita coisa ali, de uma experiência que eu tive com Deus em um funeral. Eu vou ser bem simples, objetivo e me reter apenas naquilo que o Senhor me deu a entender. Meus queridos, eu estava em um funeral, louvado seja Deus, como sempre, todos sabem que eu vou guardar os nomes, guardar tudo que precisa ser guardado, porque o intuito do canal não é, de forma alguma, trazer para as pessoas algum tipo de vergonha ou expor alguma pessoa, alguma coisa. Tanto que eu falo que as obras, às vezes eu conto que é numa comum, eu não digo que é na comum que eu congrego, louvado seja Deus. Então, novamente, Deus seja louvado, amém. Meus irmãos, então eu estava naquele funeral, e cheguei lá e sentei-me na cadeira e fiquei lá orando a Deus, na comunhão com Deus, né? Assim, pensando, o Senhor estava presente no meu coração e sabia que naquele momento ali é um momento muito difícil para as pessoas. Estou falando de mim agora, as coisas que eu sei. E já pensava que sabia também, né? E o Senhor, aos poucos, o Senhor via me visitando, e eu fui entendendo que o Senhor estava me visitando, me mostrando que ali é simplesmente um dos momentos mais difíceis sobre a face da terra, onde a pessoa vai ter que dizer tchau para a matéria, tchau para a carne, vai despedir, na verdade, né, é a palavra certa. Então, mas quem é a pessoa já está com Deus, vamos assim dizer, né? Nos planos de Deus. Quando eu digo nos planos, porque não pertence mais a essa terra, pertence a outro plano, que vou chamar de plano de Deus. Já está com o Senhor. Eu digo isso com todo respeito, enfronhado numa experiência que Deus me deu. O Senhor me fez aparecer lá no céu. Foi num piscar de olhos e eu voltei com... Tá numa das obras aí onde tem o desenho de um gato preto. Se você quiser saber sobre essa obra aí, você procura aí nos vídeos. Tá escrito, vai em vídeos e procura uma obra lá que tem um desenho de um gato preto, né? Ou a imagem figurada de um gato preto. Então foi assim, ó, um piscar de olhos. Eu estava de frente do Senhor e o Senhor me chamou pelo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, que grandiosidade é o Senhor. Não vou entrar em detalhes, porque muitas coisas o Senhor fala para a gente não falar. Certa vez eu fui falar, não vou estender não, vou parar por aqui. Mas certa vez eu fui falar para o irmão alguma coisa do céu, que o Senhor falava no meu espírito para não falar. E eu, como uma pessoa que estava crescendo ainda em Deus, né? Eu comecei a falar, meus irmãos, quase que o Senhor me recolheu no mesmo instante. Eu sei que começou uma falta de ar, começou uma problemaiada de uma vez e eu parei de falar. Falei, irmão, me perdoa, não é para te falar essas coisas. Por favor, deleta aí como se alguém tivesse falado alguma coisa. Eu sei que não tem como deletar, mas entendi de Deus que muitas coisas a gente não pode falar, porque as pessoas às vezes criam imagens, criam coisas para idolatrar. Então, meus queridos, a única coisa que eu vi que o Senhor
com um rosto de sol. Tinha o sol na frente do rosto do Senhor. E o Senhor estava como que um palmo do meu rosto e me chamou pelo nome. Eu só vou ficar por aí. Louvado seja Deus. Mas tinha um sol na frente do rosto do Senhor. Glória a Deus, santo é Deus. Pronto, é isso. Meus queridos, mas não vai idolatrar as coisas não, entendeu? Não vai idolatrar. Então, voltando aqui, meus queridos, e o Senhor já apareceu outras vezes também, até sem o sol na frente. Mas eu até sei o motivo que o Senhor falou para mim daquele sol. É porque, não vou entrar nessa parte, irmão, senão vai colocar, os irmãos perdoa, pode colocar alguma coisa na cabeça dos irmãos e a gente não deve... são experiências que o Senhor passou, que eu sinto contar para a querida Irmandade, as visitas do canal. Então vou me reter nessa parte, meus irmãos. Mas está na obra aí muitas coisas, escute todas as obras, meus irmãos, que talvez ele tenha um piteco disso que eu acabei de dizer. Meus irmãos, e aí eu estava naquele funeral, louvado seja Deus, o Senhor começou a me visitar, e aí já não era mais simplesmente do que eu achava. E o Senhor realmente me disse, naquele funeral, e a presença de Deus veio chegando assim tão suave, uma presença tão gostosa. Irmãos, eu sei que eu já disse, eu já fiquei quase, não vou dizer 24 horas, mas praticamente 24 horas na comunhão. Porque às vezes, a gente mesmo conversando com as pessoas, a gente tenta não perder a comunhão com Deus. Quem é um servo de Deus de oração sabe o que eu estou dizendo. A gente pretende não perder a comunhão com Deus, mas não pode ficar falando demais, senão acaba perdendo, você acaba perdendo um pouco a comunhão com Deus e tal. Então eu fiquei por 3 horas ali, na comunhão com o Senhor. E digo para vocês, meus irmãos, ficar na comunhão com Deus, num lugar assim, é um pouco complicado, que as pessoas querem chegar para você. Louvado seja Deus por isso, querem conversar, querem falar alguma coisa. E eu estava em outra cidade, na cidade de São Paulo, vamos assim dizer, né? Para guardar também lugares, nomes. Mas era no estado de São Paulo. E aí, meus queridos, e o Senhor começou a me visitar, e essas experiências que eu pretendo falar aqui agora, pode ser que depois eu tire novamente esse vídeo, esse áudio que eu estou comentando aqui. Mas grava no seu coração, pode ser que eu deixe também, porque vai marcar a sua vida. Para você que não ouviu, se você sentir de enviar esse áudio, esse vídeo para outras pessoas, envie em nome de Jesus. Mas o Senhor me deu uma ótica, que é a ótica do Senhor, sobre uma situação, porque o Senhor ali, o Senhor falava com a minha alma, o Senhor falava comigo, o Senhor me mostrava. Quando o Senhor fala muitas das vezes comigo, o Senhor me mostra. E muitas das vezes, algumas vezes, o Senhor fala no meu ouvido. Louvado seja Deus. Depende do jeito que o Senhor quer. A obra, o poder e o domínio é do Senhor. Tudo é do Senhor. Então, meus queridos, e nisso, o Senhor me mostrou que aquela é uma das horas mais difíceis sobre a face da terra na vida de uma pessoa, que é a hora do dizer adeus da matéria, a hora de dizer adeus, onde que a palavra fala que ao pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, que está lá em Eclesiastes 12:7, se eu não me engano. Então, meus queridos, e o Senhor me falava essas coisas, e aí o Senhor me mostrava muitas dúvidas. E talvez você tenha estas dúvidas. Louvado seja Deus. Fique na comunhão e fique até o final no nome de Jesus. Eu pretendo enxugar muita coisa. Enxugar assim, tirar um pouco até das minhas opiniões e só reter naquilo que o Senhor me mostrou. A maioria das vezes. E aí, meus queridos? E o Senhor me mostrava que essa era uma hora difícil. E eu não posso descrever a comunhão que é quando o Senhor dá uma palavra, quando o Senhor visita mostrando, quando o Senhor explica alguma coisa. Eu não posso dizer porque não tem palavras para dizer. Não existem palavras para dizer. A glória, eu só posso dizer da glória que é do Senhor, que a gente sente. Vou falar por mim, que dá para sentir. O Senhor não dá a glória dele para ninguém, mas dá para sentir a glória que é Deus, que é o Senhor. Falar, o Senhor esclarecer, o Senhor... E nisso eu já fui sentindo que o Senhor ia me colocar para atender aquele funeral. Eram pessoas, ali tinha católicas, só tinha pouquíssimas pessoas ali que eu conhecia que era evangélico. Tinha uma irmã nossa, que congrega na Congregação Cristã no Brasil. Os outros também são, no sentido de outros evangélicos e tal, vamos dizer assim, né? Não vou entrar nessa parte, outros cristãos. Mas... que eu sei, só tinha
uma das filhas e uma irmã nossa. Louvado seja Deus. O restante era católico e outras religiões. E nisso eu fiquei ali, o Senhor me visitando, e eu dando glória a Deus em espírito, e o Senhor me mostrando que aquela era uma hora difícil na face da terra, na vida de uma pessoa. E nisso, meus queridos, dou graças a Deus pelas revelações, o que o Senhor falava para mim, me mostrou que as pessoas têm muitas dúvidas, e o Senhor me mostrou a ótica do Senhor sobre essa hora. Muitas vezes, pode ser que aconteça com você, o próprio Senhor, ou, vamos assim dizer, da parte de Deus, talvez te dê um sonho, tão real, mostrando que talvez a sua mãe, o seu filho, a sua tia, o seu pai, o seu avô, etc., sua namorada, seu esposo, sua esposa, seu namorado, talvez mostrou o Senhor o recolhendo naquela hora. Geralmente a gente já acorda, já com o joelho no chão, já clamando a Deus por misericórdia, porque a gente ama. E quem ama quer bem. Olha o amor se revelando. Quem ama quer bem. E a gente pede a Deus, e às vezes pode ser que aquele sonho repita, aquela talvez uma possível visão repita, meus queridos, e pode ser que arraste por anos. E pode ser que a gente fale para o Senhor, Senhor, não deixe assim não, dá um tempinho para a gente despedir, falar que ama. Então, meus queridos, a ótica do Senhor, o Senhor costuma dar esse tempinho, muitas das vezes, e muitas das vezes não dá o tempinho, porque não dá tempo, irmãos, muitas das vezes. Como assim não dá tempo? Porque algumas vezes o Senhor recolhe de uma vez, assim, talvez só põe a mão no coração, o Senhor recolheu. Mas algumas vezes a pessoa descobre que está com uma doença, que está com algum problema, vamos dizer, terminal. Esse é o tempinho, irmãos. E o Senhor vem me mostrando, ao contrário da ótica das pessoas, dos homens, das mulheres, o Senhor vem me mostrando a ótica de Deus. O Senhor está te dando tempo de você ir visitar a pessoa querida, a pessoa que está com enfermidade. Está te dando tempo de você se despedir, mas de uma forma muito boa até. É de você pedir perdão, se precisar pedir perdão. Irmãos, e eu quero dizer uma coisa que eu não disse no outro, que o Senhor coloca no coração para dizer, que é o principal, te deu tempo de você falar do céu para a pessoa. Se a pessoa não é crente, se a pessoa não crê que Jesus é o único Senhor e Salvador da vida dela, que não há outro caminho, o Senhor Jesus é a ponte, é o caminho, a verdade e a vida. Há ainda tempo de você levá-lo ou levá-la para congregar e fale antes do céu. Fala, olha, aqui é um momento passageiro, porque é verdade o que eu estou dizendo, irmão. Aqui é um momento passageiro. Nós vamos nos encontrar no céu, mas nós só podemos nos encontrar no céu através do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus for sua ponte para você ir para a glória junto com o Pai, nós iremos nos encontrar lá no céu para viver a vida eterna juntos com Deus. Nós juntos com Deus na vida eterna. Então vamos nos encontrar lá. Mas você tem que conhecer de Jesus, você tem que conhecer do nosso Deus, você tem que saber os teus preceitos, você tem que aceitá-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida, e não só de palavras, mas aceitá-lo de coração, colocando em seu coração o Senhor Jesus para administrar, para fazer as obras que precisam ser feitas, tirar do coração mundano, tirar as atrocidades que a vida já plantou ali, que são sementes que o Senhor não plantou, tirar as ervas daninhas, limpar a caixa d'água, tirar o lodo, para que o Senhor Jesus, que Ele possa transformar, dependendo do jeito que você abrir o seu coração para o Senhor Jesus, transformar da água para o vinho, e pegar aquela água barrenta, lamaçosa, fedida, aquela água mal cheirosa, aquela água barrenta, cebosa, e dar a noite para o dia, como se fosse esse que põe a mão no peito e o Senhor transformar em vinho, porque você abriu o seu coração. Você tem pecado? Eu tenho pecado, nós temos pecado, nós somos pecadores. Mas o que vai fazer a diferença é você abrir o seu coração para que o Senhor habite,
habite nele, para que você deixe que o Senhor Jesus tocar nesta água do seu coração e transformá-la em vinho, mesmo você estando no pecado. Mas se você ouvir a voz do Senhor, aleluia, Senhor Jesus disse para os dois que foram pregados com ele na cruz, falou para um, olha, hoje mesmo tu estará comigo lá no meu reino, estará comigo no paraíso. Então ele mesmo assim lhe reconheceu. Então sim, você tem que deixar o Senhor Jesus, leve esse amado que está no momento de partida, está no momento do adeus, vendo pela ótica de Deus, para conhecer o Senhor Jesus. Convido-vos hoje, em nome de Jesus, vá a uma igreja, Congregação Cristã no Brasil. Se você já não vai na sua igreja evangélica, vá numa igreja, Congregação Cristã no Brasil. Eu digo isso, irmãos, porque o Senhor Jesus é a nossa salvação, não é a placa de igreja. Mas o Senhor me visitou e me falou com a voz dele, visita a minha igreja. E eu falei, Senhor, qual que é a sua igreja para que eu visite? O Senhor me disse, Congregação Cristã no Brasil. Não estou dizendo, irmãos, que você, eu vou na outra. Não, estou dizendo o que o Senhor me disse. Só o que o Senhor me disse. Eu disse que eu vou reter muito naquilo que o Senhor me disse, nessa obra. Então, vá, leve para conhecer de Jesus, para conhecer e saber do Senhor, porque o Senhor Jesus vai falar com a pessoa, Ele mesmo vai falar com a pessoa, Ele vai vir do céu, Ele vai estar junto com você naquele lugar e vai falar com a pessoa, o Senhor Jesus, e Ele está à porta e bate nesse momento. Se você ouvir a sua voz, Ele entrará e se irá contigo. Então é esse momento da despedida, e o principal de tudo, você pode levar a pessoa e leve a pessoa para comer uma coisa num restaurante, leve a pessoa para comer o que quer, leve a pessoa, irmão, se não for na libertinagem, leve a pessoa, porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Faça uma peneira, pense você se os irmãos de fé, vamos dizer, os irmãos da congregação, se eles aprovariam você num certo lugar. Por exemplo, eu vou estar comendo um churrasco na churrascaria, aprovariam. Você não está fazendo nada demais. Mas eu vou assistir um filminho. Que filme que é? Normal, tranquilo, irmão. Mas ali eu estou na churrascaria, mas de repente eu vou tomar um vinho, vou tomar uma cerveja. Não, já não aprovaria. Eu digo isso não porque eles são censores de forma alguma, os irmãos não, mas é como se Cristo, irmãos, porque essa obra é uma obra santa, mas é uma obra também que você está sendo o tempo todo olhado pelo Senhor. Porque pode ser que muitos falem, será que Jesus, será que o Senhor agradaria de eu fazer certo tipo de coisa? Mas se você não tem, como se diz hoje eu falo com todo o respeito, muitas igrejas, até às vezes evangélicas, colocaram em seus costumes coisas que o Senhor desagrada. Eu falo com todo o respeito e não vou entrar nisso. Igual, festa junina é por São João. É o intuito da festa junina. E outras coisas, eu vou citar só essa, irmãos. Então é um momento, olhando pela ótica de Deus, de você estar com a pessoa. E existem 3 tipos de situações. Eram 2, mas eu pensei melhor do que o Senhor me disse. Dá para tirar até 3. O Senhor me mostrou 2, mas dá para tirar 3 situações das pessoas que elas fazem quando as outras estão, de repente, no momento do adeus. 3. Uma é a pessoa fazer conta. Faça conta. Como é fazer conta? Vá visitar. Mas não, eu vou lá porque a pessoa, ela está ali. Não leve palavra de maldição, não leve briga, não leve essas coisas, não. Vai lá para estar com a pessoa. Vai lá para somar com a pessoa. Vai lá, talvez, não, eu estou indo lá, igual o senhor deu da outra vez, mas como eu sei que a família já está passando pela prova, que a gente vou chamar a prova de processo, a pessoa está passando já nos processos, então a pessoa já está no processo, já está provada. Então eu vou lá, eu não vou levar despesa, eu não vou levar. Mas se você não puder levar nada para ajudar, não tem problema, mas vá rapidinho. Né? Como eu já conversei outrora, uma visita, no 3º dia que ela já está na visita, já começa a atrapalhar a casa. Então vou na sexta-feira à noite, vou na sexta-feira à noite, fico sábado e no domingo eu venho embora. Eu vou sair sexta-feira de manhã, chego lá, durmo no sábado, se for longe, né, de você estar indo. E vou ficar o sábado inteiro, talvez eu durma no domingo, na segunda-feira eu já estou indo embora. Mas vá e lembre que a pessoa está passando a prova. Você pode talvez, põe diante de Deus, de levar, eu vou lá, eu estou com a família, então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar uma comprinha, nem que seja que é a nossa despesa, vou levar 2 sacos de arroz, vou levar um saco de feijão, vou levar umas frutas, umas verduras e vou levar mistura. Para mim, eu acho que mistura é carne.
E não vou comprar só para o momento que a gente vai estar ali. Eu não vou comprar um bife para minha esposa, um bife, não. Eu vou lá, compro 1,5 kg se puder, né? Eu vou falar contrafilé porque é uma carne gostosa. Vou lá comprar 1,5 kg de contrafilé, levar lá. Quantos que são lá? São tantos. Quantos bifes que deu? Ah, mas somando o povo da casa, dá umas 10 pessoas. Não, põe 2 kg aí de contrafilé aí, por gentileza. Ah, não, vou levar então uma coxa sobre. E por aí, irmãos, para não ser peso. Então há esse momento, esses 3 tipos de situações. O senhor me falou 2, mas dá para tirar a terceira dela. 2, os que fazem conta, os que não podem ir, por algum motivo não podem ir, e tem os que não querem ir, os que não fazem conta. O senhor me falou, os que faz conta, os que pode, e os que não querem ir, que não faz conta, é isso mesmo, irmãos. E os que não querem ir, irmãos, não quiseram ir estar com a pessoa, entendeu? Não quiseram. E eu vou dizer uma coisa, isso pode ser que a pessoa se arrependa pro resto da vida. Então, faça conta, irmãos. Talvez você saiba que a pessoa está passando a prova, entendeu? Talvez você fale assim, olha, me manda aí a sua conta de água, a sua conta de luz, eu quero abençoar a sua vida. Eu vou fazer isso no nome de Jesus. E não me agradece, nem fala que fui eu não, fala que foi o Senhor Jesus que preparou essa parte. Se você contar que o Senhor Jesus fez, não, fala o Senhor levantou um servo de Deus, um servo dele, uma serva dele. Eu não posso dizer quem que é não, porque a honra e a glória é de Deus. Então eu vou pagar a sua conta de luz, a sua conta de água desse mês. Ah, não tem remédio? Então eu vou pagar seus remédios. Quando que fica seus remédios? Me fala antes, vê se eu dou conta. Não, eu vou te fazer o Pix aí. Toma aí os remédios para você. Você vai ajudar a amenizar um pouco. Vai ajudar. Eu falo com isso, irmãos. Eu vou reter aqui. Vou reter aqui, mas tem obras aí, irmãos. Não vou falar dessa parte dessas obras, mas olha nas obras aí que vocês vão ver. Obras nesse sentido. Então, irmãos, foi isso que o Senhor me revelou nessa parte. Então as pessoas têm muitas dúvidas. Ah, por que a criança está ali? Por que... Irmãos, essa não é a pergunta certa. O Senhor me mostrou com a ótica dele que aquilo que aconteceu, irmãos, a continuação do acontecimento seria que o Senhor deu tempo, irmãos. Tempo para dar a despedida. Mas apresente o Senhor Jesus no meio disso. Apresente, aprenda do céu se você não sabe. Aqui é uma passagem. Mas você não vai dar cabo por suas próprias mãos, já que é uma passagem, não. Senão você não está carimbado para a vida eterna com Deus. Você está carimbado, está descarimbado. E vai passar a eternidade no inferno. E o inferno vai passar a eternidade. O inferno é um lugar que nem era para Satanás. O Senhor criou para pôr lá, porque eles rebelaram. E nem ele quer ir para lá. Tanto que eu falo isso, irmãos, porque lá o endemoniado gadareno, o Senhor Jesus passando por lá, o endemoniado teve lá, o que tu queres comigo, filho de Deus e tal. Vou resumir essa história. Aí depois o Senhor falou, ó, sai dele, não nos mande ele para os porcos. Eles não queriam, não, mas permita que a gente fique naqueles porcos. Eles não queriam voltar lá para o inferno, não, irmãos. Mas se o Senhor mandasse, era na hora. Não tinha que querer, não. Mas nem eles querem voltar, eles queriam ir para os porcos, irmãos, então. E aquele inferno vai ser lançado no lago de fogo, irmão. Então não é para você aquele lugar. Fique firme com Jesus, fique firme com Deus, cuide da sua vida. Se precisar, vai no médico, ore a Deus antes por sua família, por sua saúde. Apresenta diante de Deus seus filhos, apresenta sua casa. Ore, clame. Sirva a Deus em todo momento. Louvado seja Deus, irmãos. Então o Senhor me mostrou essas partes. E foram 3 horas, irmãos. 3 horas na comunhão com Deus ali. 3 horas. Irmãos, em determinado momento, um filho da pessoa que o Senhor recolheu sentou do meu lado. Eu já sabia, porque o Senhor me falava que era para eu atender ali. E eu não sou do ministério, não, irmãos. Entendeu? Sou um servo de Deus. Mas não deixo nunca de ser servo de Deus, com a ajuda de Deus, é claro. Com a força que Deus dá, não deixo. Mas não sou do ministério. Então eu não falo, estou aqui no nome da instituição X, Y, Z. Inclusive, quando eu te chamei para visitar essa denominação, não sou porta-voz dela, não. Não sou, ninguém pediu para dizer nada, irmãos. Então, meus queridos, com a ajuda de Deus, eu simplesmente, a pessoa falou, você não sente de fazer uma oração, falar algumas palavras aqui?
Aí eu parei e falei assim, sinto. Então tá. E vou ficar só nessa parte, irmãos. Mas ali foram 3 horas, irmãos. O Senhor me mostrou uma coisa, depois o Senhor veio me mostrando mais, tipo, mais uma camada daquela coisa, assim, mais minuciosamente sobre aquela questão. Foram 3 horas, irmãos, na comunhão com Deus ali. Louvado seja Deus. E o Senhor me tirou essas dúvidas. Não eram nem tanto dúvidas minhas. Eu, na verdade, não tinha respostas dessas perguntas que já me fizeram vez ou outra. Mas agora você tem essa resposta. Se acontece alguma coisa, meu irmão, é o momento de dizer adeus. É no momento de você apresentar, falar do céu para a pessoa, leva ela para escutar do Senhor. Convido-vos em nome de Jesus. Vá, visite a igreja de Deus. Deixe a pessoa ouvir da boca do Senhor. O Senhor tem compromisso com todos nós e o Senhor falará do céu especialmente para essa pessoa. O Senhor falará com ela, ou com ele, e com você, se você estiver pronto para ouvir. Louvado seja Deus, meus irmãos. Então convido-vos no nome do Senhor Jesus. E faça, irmãos, leve para comer coisas boas, entendeu? Leve para se divertir, peça perdão, perdoe. Louvado seja Deus. É um momento excelente que o Senhor está dando, segundo a ótica do Senhor. Pode ser que demore 1 mês, 2 meses, 5 meses, alguns dias, alguns anos, 1 ano. Por exemplo, esse senhor, essa pessoa, na verdade, que eu estive, eu perguntei pro filho dele, a hora que sentou do meu lado, quanto tempo? Ele falou, ficou 1 ano nessa situação, porque todo mês internava e ficavam alguns dias lá internado, depois saía. Então foi 1 ano certinho. O senhor deu 1 ano. 1 ano. Eu fiz conta, viu? Desta pessoa. Fui atrás em outro estado. Não podia ir, mas fui, porque fiz conta. Fiz conta. Louvado seja Deus. O que eu pude fazer, eu fiz, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então faça conta. Irmãos, essa obra aí que o senhor deu de contar essa experiência com o Senhor, se você sentir, envia para outras pessoas. Louvado seja Deus, envie para outras pessoas. Irmãos, é isso que o Senhor colocou no coração para dizer. Da outra vez eu falei mais coisas, mas muitas coisas ali já era, falei que tinha dado conselhos e tal, e um pouco daquilo que o Senhor mandou, que o Senhor falou. Então, meus irmãos, esta é a obra que eu tenho para dizer para os irmãos, dessa experiência em um funeral, em que o Senhor apareceu no funeral. Eu fiquei 3 horas na total comunhão com Deus ali, comunhão com o Senhor, o Senhor me mostrando, o Senhor falando comigo. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Esta é a obra, meus irmãos. Esta é a obra. Deus seja sempre louvado. Amém. Deus é bom.